Carandiru, vegetação falsa parasita de árvores. Também era o nome do córrego que passava pela região Cupecê. Existem poucos registros sobre sua origem ou significado. Essa significa simplesmente Rio Vermelho. A casa de detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru, por localizar-se no bairro homônimo da cidade de São Paulo, foi uma penitenciária que se localiza na zona norte de São Paulo. Foi inaugurada em 21 de abril de 1920 e sua construção é do engenheiro arquiteto Samuel das Neves. O massacre do Carandiru foi uma chacina que ocorreu no Brasil em 2 de outubro de 1992, quando uma intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo para conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo causou a morte de 111 detentos. Atualmente o local abriga uma instituição educacional e de cultura, o Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo. E em um dos pavilhões reformados foram criadas 2 escolas técnicas estaduais, a ETEC de Artes e a ETEC Parque da Juventude. Tudo bom, meu querido? Graça e paz, Wanderlei. Paz do Senhor, tudo bem? Tudo Norma, bem, todos os seus inscritos aí, os inscritos do canal Tantos Dias de Detenção também, que eu já enviei para um monte de gente aí. Amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor, e é um prazer estar aqui para bater esse papo legal com você. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Wanderlei Fischer, sou egresso do sistema prisional, fiquei 7 anos preso devido a alguns erros que eu cometi na adolescência, mas Deus foi maravilhoso, misericordioso comigo e foi trabalhando na minha vida lá dentro, né, moldando, assim como ele faz com o barro, ele foi fazendo na minha vida também e foi me transformando, foi me moldando e hoje eu sou um vaso novo, sou presbítero na comunidade Batista Hermon, casado, uma família abençoada, feliz, na presença do Senhor. Desde quando eu saí da prisão no ano de 2004, eu entrei em 1996 e saí em 2004. Então foram 7 anos de prisão, longos 7 anos, né? Mas 7 também é o número da perfeição, né? O número de Deus. Não que eu seja perfeito, mas Ele é perfeito e Ele soube dar o tempo certo para mim sair de lá totalmente transformado. Em 94 era a década em que eu estava envolvido com drogas, a época da minha adolescência, né? A adolescência é uma época muito difícil na vida de qualquer pessoa, né? A pessoa está tentando se encontrar, descobrir sua própria identidade, e ali naquela busca interior ela acaba tentando pertencer a algum grupo e fica muito suscetível, né? Dependendo ali do ambiente que ela se encontra, ela pode partir para o lado errado. Como eu fiz também, né? Então, 1990, da década de 90, início da década de 90, eu estava nessa questão. E parti para o lado errado, me envolvi com as pessoas erradas, que também estavam no caminho errado devido às circunstâncias. Não que elas eram pessoas más ou pessoas do mal, não, pessoas boas, do coração bom, que acreditavam em Deus, porém faziam parte de um contexto muito difícil, né, da periferia. E naquela época a gente trabalhava, estudava no ensino médio, mas também começamos a se envolver, se enveredar para o mundo, como acontece até hoje nas periferias, né? Para o mundo da bebida, mundo das drogas, mundo do álcool. E ali a gente foi progredindo, né? E cada dia mais se aprofundando mais. Então a gente começou fumando um cigarro. Lembro meu primeiro cigarro que eu comprei, um cigarro solto, aqui na Praça da Sé de São Paulo, quando eu trabalhava de office boy. Aí depois comecei a beber. Aí depois da bebida veio a maconha, né? Depois da maconha veio a cocaína e até que chegou no crack. E ali a derrocada da minha vida começou, né? Isso se culminou, levou tempo, né? Não acontece de uma hora para outra, porque o diabo ele é sujo e é sutil e ele vai
amarrando o jovem de forma lenta e gradual. Ele não tem pressa ali, ele vai trabalhando, porque ele sabe que ali ele vai ter um bom tempo. Então ele quer fazer um negócio bem feito para a pessoa não sair mais daquela vida que ele quer, que ele deseja para o ser humano. Porque nós, os seres humanos, somos feitos o quê? A imagem e semelhança de quem? Cristo. De De Deus. Deus, exatamente. Só que o diabo, ele tem ódio de Deus. Ele não tem esperança para ele, porque ele odeia Deus. E como ele não pode atingir Deus, ele tenta atingir quem? A cereja do bolo de Deus, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Então ele quer fazer o quê? Nos destruir, desfigurar a nossa imagem, desfigurar a nossa aparência, né? Por isso que quando a pessoa entra na cadeia, a cabeça dela é raspada, ela ganha um número, tudo isso aí já é uma obra do inimigo, descaracterizando o ser humano, né? Porque ele quer, o diabo quer a gente preso, tanto na mão dos homens, quanto na mão dele. Quando chegou a década de 1990, eu já estava em 93, eu estava já num estado meio crítico, já tinha perdido meu emprego, já tinha perdido um monte de coisa por causa do crack. Culminou também com a época do Collor, né, que assumiu o Brasil, e a Zélia era ministra da Economia, decretaram lá o bloqueio das poupanças da toda a população brasileira. Então, a irmã deve lembrar. E aí o que aconteceu? Aquelas demissões em massa, e naquele período eu também perdi meu emprego, né? Então, para se ver, né, como que uma decisão política muda a vida drasticamente de pessoas, várias pessoas na sociedade. Nessa aí eu perdi meu emprego, já estava viciado em todo tipo de droga que você imaginar, e ali eu parti, né, para o crime. Porque até então eu era viciado, mas eu sustentava o meu vício com o meu trabalho. Já exerci o cargo de auxiliar de escritório, só que perdi, né? E nessa hora a gente vê, né? Porque o viciado ele pensa que não é viciado, que quando ele quer parar, ele para. Mas na verdade, quando falta, é onde o viciado vê que realmente ele é um escravo da droga. O que acontece? Todo viciado ele quer parar. Só que ele não tem forças. Quando ele se descobre viciado mesmo ali, ele descobre que realmente também ele já está preso, né? E ele, como eu, muitas vezes, após usar várias noites o crack, eu pedia para Deus me matar ou me socorrer. E um dia ele mandou um evangelista que me ajudou, me apresentou Jesus e me apresentou o Evangelho, e eu saí daquela vida miserável. Com um ano eu já estava liberto do crack, das drogas, já estava, sabe, bem legal na igreja, ali no grupo de jovens, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dele, né? Lembro como hoje ali, eu jovem ainda, aquele grupo de jovens louvando ao Senhor, né? João viu milhares e milhares de anjos, oh glória, que fase maravilhosa. A família era toda católica e a gente tinha uma vida razoável. Meu pai era taxista, não tinha falta de nada, tinha tudo para dar certo, assim, socialmente falando, né? Então, para você ver que a droga também, o crime, ela não escolhe lado, não escolhe profissão. É complicado, é difícil, né? Quando eu mesmo também, até meu pai se envolveu com droga depois, sumiu, faz quase 30 anos que eu não vejo ele, sumiu. Até hoje não consegui derramar uma lágrima, porque não sei se ele morreu, se está vivo, né? Mas nessa época ele estava ainda junto com a gente, e a gente tinha uma vida aí legal, razoável, né? Não tinha, assim, problemas. A igreja foi nessa época, né? Quando eu estava enveredado mesmo na droga, no crime, eu estava começando, né? Até que nessas minhas noitadas, eu pedindo para Deus um escape ou até a morte, ele mandou um evangelista, né? Mandou um discipulador e ali me ajudou a sair do mundo da droga. Fui limpo, batizado em apenas um ano. Mas, né, a gente sabe que o diabo ele é sujo e ele é feroz. Ele vive lutando pela nossa alma, né? Tentando nos derrubar. Ele tentou até Jesus, né? É claro, então. E nessas aí, a gente vai resistindo, né? Ele manda aqueles amigos levando droga no nosso portão, aqueles caras que nunca falavam com a gente, nunca chamava a gente para usar nada, começou a ir no portão do nada, assim, a gente ia se desviando, ia saindo de um, ia saindo de outro. Mas uma das armadilhas dele foi demais para mim, ainda tão frágil fé, que foi quando eu descobri que meu pai também era usuário de droga, que também era bandido, que para toda a sociedade, para nós, família, meu pai era um homem
acima de qualquer suspeita, um pai de família, sabe, exemplar. Mas ele jogou na minha cara que, na verdade, meu pai era um usuário também de droga e um bandido. Né? Perdi o meu sustentamento, a minha base, e voltei com tudo, para o crime, para a droga, para o álcool, para tudo. Voltei a roubar bastante agora, porque não tinha mais emprego, né? E aí começou a minha vida no crime mesmo, logo veio a cadeia, aí fui preso. A primeira vez passei pelo... Primeiro eu fui preso no interior de São Paulo, né? Fugi aqui de São Paulo, porque a polícia estava muito no meu pé, já tinha me tornado bastante conhecido ali onde eu morava, na Zona Sul também. A polícia começou a correr atrás de mim e eu fui obrigado a fugir. Fui para o interior de São Paulo, porém acabei sendo preso lá também, né? Aprontei lá e fui preso. Lá eu fui condenado a 5 anos e 4 meses, mas eu era primário e, conforme a lei, eu fui solto em apenas 1 ano, saí de condicional. Voltei para São Paulo e a delinqui. E em apenas 2 meses fui preso de novo num outro assalto e condenado aí a 12 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. Né? E aí começou a minha via crucis mesmo aqui no presídio paulista, né? Passei por 2 delegacias, passei pelo 34DP, onde fiquei 1 ano, era chamado de cofrinho, muito sofrimento, ali era uma luta tremenda, em lugar onde eu não desejo para o meu pior inimigo. Os antigos DP, né, da década de 90, agora não tem mais, né? Agora quem é preso fica ali na inclusão 1 dia, 2 e já é encaminhado para os CDPs. E, na verdade, nada mais são do que DPs maiores, né? São inferninhos maiores. Mas naquela época lá a gente ia para os DP e ficava lá no DP 1 ano, 2 anos, 3 anos. E os DP eram muito sofridos. DP que eu falo é delegacia de polícia, né? Tinha uma carceragem lá no fundo com 6 celas, mais o seguro. E ali cada cela tinha 20, 30, 40 detentos, tudo amontoado, sabe? Sem condições nenhuma, sem higiene nenhuma, alimentação da pior qualidade. Eu lembro que quando eu saí do 15º DP, né? Depois do 34, eu fui para o 15º. E depois de mais 1 ano, eu fui para o Carandiru. Mas quando eu saí do 15º DP, eu estava igual um cachorro sarnento. Imagina, o corpo cheio de ferida por todos os cantos do corpo. Imagina um cachorro sarnento. Por quê? Devido a uma alimentação, devido a você não ter sol, você não ter ar de qualidade, ter água de qualidade, comida suja, muitos furuncos pelo corpo. O Carandiru, quando eu cheguei lá, estava numa fase muito complicada, né? Tava nessa transição estava desativando os DPs, né? Porque estava sendo construídos os presídios no interior, esses presídios tem agora, tudo quanto é interior tem um presídio. Então eles foram construídos para desativar esses DPs de São Paulo. Era o novo modelo prisional que o governo estava implantando. Então eu cheguei numa fase muito difícil, porque o que acontecia? Nos DPs havia o que a gente chamava de malandrão. Né? Tinha os malandros que estavam tirando sua cadeia de boa, mas tinha os malandrão que gostava de humilhar, que gostava de extorquir, que gostava de zoar os mais humildes, né? E muitas vezes até uns caras malandros, porque às vezes tem cara que na rua é malandro, mas chega na cadeia e não se dá bem, fica meio retraído, meio de boa. E tem cara que na rua não é nada, não é ninguém, e chega na cadeia, se cresce, se dá bem lá dentro. E esses aí normalmente viram malandrão, né? Começam a zoar os humildes, zoar os demais. Ele, em vez de aprender, né, com o que ele sofreu e criar uma empatia pelo próximo, eles aí fazem o contrário. Se tornava algoz, né? Em vez de ajudar, se tornou algoz. Sim, é o mal da gente, assim, da sociedade, né? Eu assisti um filme chamado Poço. Eu assisti também. Trata bem isso, né? É verdade. Ali, se as pessoas elas entendessem, né, que elas poderiam ali todos saírem dali, mas as pessoas, quando elas chegam em cima, elas sempre querem, né, fazer a mesma coisa ou pior do que elas sofreram quando estavam embaixo. É a nossa sociedade, né? A gente começa a ter mais sensibilidade e a gente começa a entender, gente, é um terror. Quando a pessoa fala, né, de inferno, que chega mais próximo, eu entendi que é um presídio. O irmão Claudinho.
Claudinho é irmãozão nosso, um cara que eu conheci também dentro do Carandiru. Ele era meu correria lá, né? Eu fazia, nunca fui parasita, graças a Deus, nunca fiquei dependendo de família, de nada. Onde eu estava, eu fazia minha correria e no Carandiru não foi diferente, né? Logo quando eu cheguei, na verdade, nos presídios, eu descobri que o presídio é uma extensão da sociedade, né? Tem as suas regras, tem as suas leis, mas é igual aqui, quem tem dinheiro sofre menos. Né? E ali eu tinha algumas opções para mim correr atrás da minha melhoria. Ou eu ia fazer pinga, ou eu ia vender droga, ou eu ia partir para o jogo, né? Mas eu não queria nada daquilo, porque eu queria sair dali o mais rápido possível. E todas essas outras opções aí ia me levar cada vez mais para o buraco. Só que aí eu vi um cara uma vez enrolando linha num pedacinho de plástico, assim, que ele cortou de uma garrafa PET lá. E eu fiquei observando, e na verdade ele estava fazendo um manual. Daqui a pouco ele saiu com uma pulseirinha com um nome. Pulseirinha com um nome. E eu cheguei nele e falei, mano, como você faz isso aí, meu? E tal, ele me ensinou. Eu comecei a fazer essas pulseirinhas. Cortava ali, fazia, ficava bonitinha as pulseiras com nome, amor. 34DP eu já parti para esse lado dos manuais, mesmo porque me ajudaria a me sustentar, ter uma qualidade melhor de vida lá dentro, como também seria uma terapia, né, para minha cabeça, para minha mente, para mim não enlouquecer, como eu vi vários enlouquecendo lá dentro. E eu parti para esse lado, aprendi, aperfeiçoei, depois aprendi a fazer canetas com nome, assim, igual essa caneta Bic que está na sua mão, aí eu encapo ela e deixo ela com o nome que você quiser, entendeu? Na minha igreja mesmo, hoje eu sou presbítero e sou líder da diaconia. E todos os diáconos lá têm uma caneta dessa que eu faço com o seu nome, escrito diaconia. Então, isso aí me ajudou bastante, tanto na cabeça quanto no bolso, inclusive, né? Ficava muito feliz quando eu via, minha mãe vinha me visitar nessa época, ela era viva, né? Me ajudou muito, me acompanhou todos os anos que eu fiquei na cadeia.